Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 23 de setembro, sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Sejamos assim todos bem-vindos e bem-vindas para juntos partilharmos a Palavra de Deus, e de hoje em que celebramos juntamente com toda a Igreja o dia de São Pio de Pietrelcina. Temos a grande alegria de partilharmos com você o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18 ao 22. Que eu esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhe: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: um diz que és João Batista, outro que és Elias, outro ainda acha que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos e pelos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, não basta declarar e aceitar que Jesus é o Messias. É preciso rever a ideia a respeito do Messias, o qual, para construir a história, a nova história, enfrenta os que não querem transformações. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ele vai sofrer, vai ser rejeitado, vai ser morto. Sua ressurreição será a sua vitória. E quem quiser acompanhar Jesus na sua ação messiânica e participar da sua vitória, terá que percorrer caminho semelhante, renunciar a si mesmo e às glórias do poder e da riqueza. No entanto, caros irmãos e irmãs, no momento de oração, Jesus questiona os discípulos acerca de uma questão fundamental formulada em duas etapas. Na primeira, a pergunta: quem eu sou, na opinião do povo, não visa explicitar a maneira como as pessoas de Jesus eram consideradas por quem ouvia, era beneficiado por seus milagres e tinha a notícia dos seus grandes. E por fim, gente sem muita proximidade com ele. Então, amados irmãos, queridas irmãs, quando nos colocamos no contexto da palavra de Deus como protagonista e nos tornamos participantes do cenário que nos é proposto, ela se torna eficaz na nossa vida. Por isso, podemos hoje também nos inserir na mesma conjuntura para perceber que quando caminhamos mais perto de Jesus, ele nos atrasa a um lugar recolhido, ele nos dá oportunidade para conversar a sós com ele, da mesma maneira como fazia com seus discípulos. Assim sendo, amados irmãos e irmãs, ele nos revelará os projetos do Pai para nós e também nos desnudará para que, na partilha, na camaradagem, na confiança, o nosso coração se abra para as coisas que precisamos entender. Jesus não estava interessado na opinião do seu povo em geral. Na verdade, quando se dirigia aos discípulos em lhe perguntar o que os outros diziam dele, Jesus usou apenas um pretexto para estimular esse assunto. Por isso, caros irmãos e irmãs, o seu desejo era que os discípulos, que os seguidores tivessem consciência de quem ele era e aprendesse a expor a sua opinião de uma forma consciente e concreta. Hoje também, ele não quer saber de nós o que as outras pessoas pensam sobre ele, mas quer que cada um de nós, pessoalmente, busque um conhecimento mais profundo da sua pessoa, um conhecimento mais profundo dos seus projetos para nós e para o nosso intermédio. Jesus deseja, caros irmãos e irmãs, deseja que nós, assim como Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, tenhamos a convicção de que Ele é também para cada um de nós o Cristo, Filho de Deus. E que possamos assim afirmar com todo o coração: Tu és o Cristo de Deus. Em outras palavras, Jesus quer que nós o conheçamos e ao mesmo tempo
guiados pelo Espírito, nos autoconheçamos e nos avaliamos para discernir a que mistérios somos chamados dentro do plano de Deus. Por isso o Senhor também nos excita nesse sentido, pois saber quem é Jesus e conhecê-lo intimamente nos garante a possibilidade para que também nos conhecemos. E aos pouquinhos percebamos o plano de Deus para nós e de que precisamos fazer para que a vontade do Pai se realize na nossa vida. Assim sendo, teremos a esperança e a confiança plena de que, depois do sofrimento e mesmo da morte, nós também, como Ele, seremos ressuscitados. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, você tem buscado ficar sozinho ou sozinha com Jesus? Quem é Jesus para você? E quem é você para si mesmo? Você tem dúvida em relação à sua intimidade com Jesus? Você também, como Pedro, pode afirmar que Jesus é o Cristo de Deus, isto é, que Jesus é o seu Salvador? Pense um pouquinho sobre isso no dia de hoje. Reflita, para que possamos assim verdadeiramente descobrir quem é Jesus. Abrir o nosso coração para o nosso Mestre e nosso Salvador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Portanto, peçamos ao Pai que só Ele pode revelarmos a identidade do seu Filho Jesus. E que possamos assim chegar a conhecê-lo de forma verdadeira para poder conformar com ela a nossa vida. Amém. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira e que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.